Na semana que vem, na antevéspera de 2021, vamos ver alguma coisa do que teve de bom, de belo, de grandioso em 2020, o pior dos anos. Retrospectivas são sempre recortes ligeiros, subjetivos e por isso imperfeitos do visto e vivido por muitos. Cada um de nós sempre encontrará o que está faltando ou sobrando na retrospectiva, no subjetivo do outro. O que veremos e ouviremos a seguir são apenas escalas na vertiginosa viagem por este ano tão duro de 2020. Tão difícil para o Brasil e os seus já quase 200 mil mortos pela Covid. Pelo genocídio atiçado por Bolsonaro e seu desgoverno. Vamos recordar algo apenas do Brasil, e já basta. Revisitar 2020 no Brasil já é dose mais do que suficiente. De maneira geral, e não necessariamente para cada um de nós, foi o pior dos anos para muitas e muitas gerações. Talvez o ano que no futuro será percebido aqui e no mundo como o início do século XXI. Papai Noel, seu trenó e suas renas já estão a caminho deste nosso tão rigoroso inverno. Bimbalham os sinos, mas não temos como evitar um sobrevoo no pior deste ano. Apenas um sobrevoo, felizmente, sem drones que vasculham e registram tanto. Retrospectivas sempre destacam os que se foram, deixando vidas e obras grandiosas. Por mais que mereçam, neste ano não escolheremos mortos para homenagear, porque seria um insulto à memória dos nossos 190 mil mortos e aos seus. Não há como destacar, citar mortos ilustres em meio à tragédia, ao genocídio que vivemos neste Brasil de 2020. Na semana que vem, antevéspera de 2021, o que vimos e vivemos de bom, belo e grandioso neste ano. Já nesta antevéspera de Natal, infelizmente não há como evitar algo do pior e piores que vimos e vivemos em 2020. Com o registro de novos casos, o misterioso vírus chinês que surgiu no mês passado vai se tornando uma preocupação de proporções globais. E as autoridades tentam evitar que esse hospedeiro desconhecido se espalhe pelo planeta. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Quebrou o poste. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Eles são uma raça em extinção. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver.
dia do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Subiu para 32 o número de mortos e para 46 o número de desaparecidos na Baixada Santista, né? Mortes e desaparecimentos causados pelas chuvas que assolaram a região. Essa região causaram deslizamentos, desmoronamentos. Uma bananinha pra você, vamos fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Agradeço a Deus pela oportunidade que estou tendo de contribuir com a arte e a cultura, minhas fontes de inspiração, de gratificação, de toda uma vida. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. E o Brasil registrou a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 62 anos que está Deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. Além de agradecer o senhor Henrique Mandetta, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Isso aqui, ó, não é realidade não. Que a Record tá mostrando, passando na televisão. Isso aí é realidade, ó. Isso é realidade, ó. Nego dormindo no chão, comendo comida do lixo. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Em cima de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. O presidente Jair Bolsonaro também nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal. É o delegado Alexandre Ramagem. Chegamos no limite, não tem mais conversa. E vocês amanhã vão
pagar por tudo que vocês estão fazendo. Vocês consomem o nosso fruto do Isso suor de mesmo. construir essa nação. Títulos empresas é parar de trabalhar nessa terra. Vocês não recebem mais. Vocês não recebem mais. É só isso. Grava direitinho, meu povo. Tá chovendo fake news. De repente era aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Vocês estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas. A vida é feita de escolhas. E eu hoje escolhi sair. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Se escolhe, maldito. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar... Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua.
encaramos com um brado retumbante o destino que nos encara. E a nossa história precisa ser contada. Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Só para não esquecer, fora Bolsonaro! Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia.
Lembrando, os militares continuam no poder e continuam ocupando o palácio. Entre muitos outros, com Bolsonaro, Augusto Heleno e Pazuello como símbolos e representantes, o que já diz tudo. Incluindo os reservistas do serviço militar obrigatório, as Forças Armadas do Brasil têm algo como 1.600.000 soldados e soldadas. Nos últimos anos, de 2014 para cá, sucessivas falas e ameaças arbitrárias de chefes militares ou de seus clubes na reserva. Agora, depois de anos de barulho ou silêncio cúmplice, militares começam a se manifestar publicamente sobre a tragédia Bolsonaro, da qual, infelizmente, eles estão fazendo parte. Portanto, tragédia inclusive para a história e imagem das Forças Armadas. Nunca, jamais é bom militar fazendo política, falando sobre política publicamente. Mas eles são, novamente, o poder. Por isso é útil ouvir de alguns dos próprios um relato cru, verdadeiro, do que, de novo, se tornou o poder militar. O general Santos Cruz, na reserva, serviu ao governo Bolsonaro no começo. Depois, derrubado, saiu e começou a falar. Agora estão falando também os generais da reserva Francisco Mamed Brito e Sérgio Ferola. Da mesma forma, na reserva, o coronel Péricles da Cunha. Neste final de ano, quem deu o tom com todas as palavras foi o coronel, também da reserva, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que disse: "Tenho nojo da pessoa que preside o meu país, desprezo por quem participa do seu governo." E continuou: agravando o processo de politização das Forças Armadas e seu reverso, militarização da política e da sociedade. Ambos, disse o coronel, nocivos para as Forças Armadas, a defesa e o Brasil, Estado democrático de direito, hoje, amanhã e sempre. Palavras do coronel, que avança ao constatar o que para não poucos já é óbvio, mas é educativo para uma sociedade que ainda tem gente pedindo golpe militar, que seja um militar graduado a dizer, a lembrar, aspas, que foi preciso reconstruir a imagem positiva de credibilidade, de confiança e respeito da sociedade em seu exército. E espera-se que, falando por muitos, prosseguiu o coronel Marcelo Pimentel. Aspas novamente. Após 21 anos de autoritarismos inaugurados e protagonizados por chefes militares que se formaram no estado de indisciplina crônico nos quartéis dos anos 1920 a 1960 e que, percebendo ou não, transformaram-se nos generais ditadores dos anos 1960-1970. Algumas das palavras do coronel Marcelo Pimentel, dirigidas ao presidente da República, aos chefes militares e a companheiros de farda. Com a ajuda de sugestões dos assinantes deste canal, a quem agradecemos nominalmente ao final deste post, deste comentário, estamos nos esforçando muito para, na semana que vem, na antevéspera do Ano Novo de 2021, mostrarmos algo do que de belo, bom e grandioso vivemos em 2020. Que as queridas amigas e os queridos amigos, com os cuidados necessários, tenham um ótimo Natal e até semana que vem.